Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade a mais uma aula. E hoje é a nossa última aula de encerramento de ser técnico têxtil, questões do setor de fiação, né? Então a gente está finalizando aí com a aula de controle de qualidade. Metodologia, controle de qualidade. Vamos dar início. Análise de fios é fundamental para manter a qualidade final da fiação. Sabemos que o processo de fiar contém muitos pontos de interferência diretamente no fio e para podermos estabelecer índices condizentes com a necessidade, precisamos estar atento aos resultados obtidos. Não há dúvida que a produção com os custos mínimos é essencial para ser competitivo no mercado atual e sem uma análise bastante acurada dos processos, isto é inviável. Para uma produção de boa qualidade e baixo custo, precisamos observar durante o processo de fiar basicamente 6 itens e suas respectivas variações: título, torção, irregularidade, resistência e alongamento, defeitos pouco frequentes e aparência. Titulagem, torção, irregularidade, coeficiente de variação, umidade, PF, PG. NEPS, resistência a alongamento, CEP e caramelização. Isso tudo são tudo que pode acontecer dentro de uma fiação, né? Nossos fios também são de diversos lugares, né? Comprimento vezes peso, são as medições dos pavios, né? A fita, os pavios. Então, fita e pavio e fios. Alguns aparelhos do laboratório. Quantidade de torção e comprimento, fio singelo, anel retorcido, ZOS, correlação quantidade de torção, resistência, alongamento do fio. Então aqui também usa a tabela ali, né, e vai fazendo esse comparativo, isso durante a produção, né, constantemente. Avaliar a aparência visual do fio. Placa preta é uma placa totalmente escura, né? Pilosidade, NEPS, pontos finos, grossos, moiré. E a placa branca é para ver a sujeira, né? Quanto que o fio tem de sujeira. É colocado, né, essa placa preta esse aparelho de qualidade, ele vai girando ali e pegando o fio e colocando um do ladinho, né? Alinhando um ao lado do outro. E através ali, conforme as duas imagens que a gente tem aqui, nós temos praticamente aqui, provavelmente um fio 100% penteado, né? Para ver a qualidade, que é a primeira imagem aqui. E a segunda imagem, um fio mais, né? Provavelmente um fio OE ali, né? Que tem diversas irregularidades, né? Um fio OE. E aí esse teste a gente consegue avaliar e ter um controle, né, na questão de qualidade, dependendo do processo que você está lá na sua fiação, né? Se é um fio penteado, um fio cardado, um fio, né, open-end, né? Jato de ar, todos os processos, os tipos de fiação que a gente viu durante as aulas ali. Todos eles passam por um processo de qualidade também, né, dentro do laboratório para fazer sua avaliação. Todo o controle de qualidade da fiação, né, fita, pavio e fio, né, sensores ópticos, sensores capacitivos. São aparelhos que estão localizados no laboratório para análise de fio.
Neste teste, analisamos a regularidade do fio, determinando o coeficiente de variação de massa, os pontos finos, pontos grossos, neps e pilosidade do fio. Com estas informações é possível prever como será a qualidade do fio, do tecido final, no que diz respeito à sua apresentação. A avaliação dos resultados é feita com a estatística Wooster ou padrão interno. Os resultados fornecidos pelo regularímetro é fundamental para a verificação das condições do fio. Hoje a tecnologia está tão avançada, hoje com um pedaço de fio tu coloca na máquina, ele já te dá tudo o que está acontecendo na sua produção. Resultados fundamentais obtidos, né, pelo aparelho, então ele te dá todo esse, praticamente faz tudo, né, perfeição, assim. Coeficiente de variação, né, então aqui tem cada índice ali e a sua descrição, né. Ali você, dentro da sua fiação, você vai estabelecer os seus padrões, né. O meu padrão é quanto mais limpo, mais, né. Então você vai definir, você vai trabalhar para que isso aconteça, sabe? Esse aparelho vai dizer se realmente o que você está procurando vai te atender, né? Está sendo atendido. A pilosidade do fio sempre foi uma importante propriedade que exerceu influência sobre a aparência do tecido. A variação de pilosidade de uma embalagem para outra resulta em listras no sentido da trama. O tecido plano ou uma aparência enevoada no tecido de malha. A pilosidade também está se tornando cada vez mais importante no que tange as condições operacionais de todo o processo subsequente da fiação. Os fios com grande quantidade de pilosidade, o NEPs, e outros defeitos produzem rupturas e muitas vezes, particularmente nos casos em que há menores aberturas de cala. Como acontece nos teares modernos, os fios podem se embaraçar uns aos outros. Se aumentarmos a tensão no urdume a fim de evitar esse embaraçamento, mais rupturas poderão acontecer devido aos pontos fracos, né? Então, dependendo, né, da sua produção lá e eficiência, né, a sua produção em si, né, o que você tá produzindo, né, pode ser um fio de boa ou de ruim qualidade. E muito vai do preço, muito vai do trabalho, né? Às vezes eu posso ter um fio ruim, mas o que vai ser produzido com esse fio ruim sei lá, vamos dar saco de batata, né? Apesar que tem que ser né? Tem que ter uma resistência pelo menos para segurar, né, 1 quilo de batata, né? Mas assim, enfim, né? É um negócio mais grosseiro, mas, então, né, modo de dizer, né? Saco de batata, né? Mas dependendo do que vai ser, né, o que se pretende produzir, o fio pode ser o pior deles, o pior de todos, né? Vai te atrapalhar desde que ele não te atrapalhe na tua produção, né, interna, né, na empresa, né? Porque se toda hora a máquina para, né, tempo é dinheiro. Considera-se pontos fracos, em muitos casos, aqueles que apresentam um certo percentual de força média de ruptura de um fio considerado baixo. Os defeitos também classe mate também podem ser considerados pontos fracos, visto que os pontos grossos e finos que ocorrem raramente. Os pontos grossos contêm menos torção o que o resto do fio e podem ser facilmente rompidos quando submetidos a esforços. Os pontos finos contêm mais torção, mas faltam fibras na sua
seção transversal. Então o ponto fica muito mais grosso ou o ponto mais fino. Tudo é a qualidade da matéria-prima que você está trabalhando também, né? E conforme as suas regulagens na máquina, né? E o tipo de fiação que você está trabalhando também, né? Em ambos os casos, tornam-se os pontos de baixa resistência e de alongamento consequentemente contribuído para o aumento de variação da resistência e do alongamento do fio. Logo, os pontos fracos influenciam diretamente sobre o índice de parada das máquinas. Quanto menor a variação do fio no ambiente e no processo, maior a probabilidade de atingir melhores índices de produção e qualidade com menor custo. É o que eu acabei de falar para vocês ali. As roturas, né, ou rupturas, né, de fio ocorrem quando o pico de carga sofrido pelo fio é maior do que sua tenacidade ou a resistência, né? Esse aparelho aí ele pega ali um metro de fio ou uma quantidade de fio, ele alonga, né, com um certo peso, né, pré-definido ali, e vê até onde ele vai, né? Porque toda máquina posterior à fiação, uma tecelagem plana ou uma tecelagem circular, há um estiramento, né, também desse fio, né? Então há esse alongamento além do que o fio pode, né, talvez possa suportar, né? Então se toda hora eu tiver que está sempre em constante, né, sempre em tensão, né, o fio, tanto no plano quanto no circular ali, está sempre tensionado esse fio, né? Por mais que a gente procure, né, essas regulagens para evitar tantas tensões assim, mas sempre vai ter tensão. Se tu tiver um fio de má qualidade, a tua produção é praticamente arruinada ali, né, por um fio ruim. Toda hora, todo instante a máquina vai parar e também não há paciência também, né, de mecânico ou operador ali toda hora, todo instante, né, tem que ir lá porque o fio está arrebentando, porque o fio está isso, a máquina não roda, o dono da empresa vai ficar pé da vida porque não, né, não produz, né? Não produz é dinheirinho, né? Indo pro ralo, né? É atraso de produção, por vezes o operador ele abandona a máquina, né? Porque chama o mecânico e diz, ó, ou o dono, ó, não roda, toda hora eu estou aqui, não dou atenção para às vezes para uma máquina, né? Outras máquinas que estão produzindo bem, né? Às vezes aquela ali está só incomodando. Enfim, tudo pode acontecer. Este teste tem por objetivo determinar a resistência e o seu coeficiente de variação e o alongamento do mesmo. A realização através de estatística Wooster ou padrão interior. Então tem uma correlação, né, a quantidade de torção e resistência e alongamento do fio. Então tudo isso, né, tem relação também lá na hora do rotor ou da filatório anel lá, né, a quantidade de torção que vai dar, né, então ali vai definir a sua resistência também do fio. Fios melhores, vou dizer, um fio penteado, né, vai menos torção, só que ele tem um alongamento um pouquinho maior das fibras. Então ele tem uma resistência um pouquinho menor. OE, né, e JET, outros, né, tipo de fiação lá, que trabalham com fibras mais curtas assim, precisam de uma maior torção para poder ter uma resistência também no fio, porque senão também é outro problema sério. Se você der pouca torção, as rupturas podem acontecer com maior constância, assim, né? As tecelagens exigem um fio sem defeito, claro, né? O tanto quanto possível.
essa exigência não se direciona somente no sentido da obtenção de uma alto valor, né, médio para as construções do fio, mas também no sentido de assegurar uma menor variação possível. É como, por exemplo, são as sucções mais fracas de uma população de fios que se rompem sobre o impacto de um esforço exercido, né? Logo, a quantidade é menor, determinada pela dispersão, ou seja, pelos valores de variação de força ou alongamento. O gráfico mostra a importância da variação da resistência do fio em função da velocidade do tear e da frequência de roturas, né, de tramas por 100.000 inserções. Velocidade, tensão e rupturas, né? Ou seja, né, quanto maior a variação da resistência do fio, maior o número de roturas na tecelagem. O aumento da velocidade no tear aumenta o esforço exercido, né, que é aquela tensão que eu comentei, sobre o fio, e consequentemente cresce o número de rupturas na tecelagem. Então, se você tiver um fio de má qualidade ali, você vai ter problema na sua tecelagem. Correlação entre torção, resistência e alongamento. E tem um outro detalhe, mesmo passando parafina ou fazendo um processo de engomagem desse fio, para ter uma maior resistência, por vezes também pode te incomodar nos processos de tecelagem. Pode entupir canos, Nossa, tem diversos problemas que, quando é um fio de má qualidade assim, né? Você precisa, né, acrescentar mais alguma coisa, uma parafina ou, né, fazer uma engomagem nesse fio para criar uma resistência maior para os processos de tecelagem ali, né? Só que lá na tecelagem, essa parafina, essa engomagem dá diversos problemas lá na máquina, sujeira. O beneficiamento também é um trabalho a mais, porque tu tem que gastar um produto a mais para quebrar essa dureza, né? Fazer uma preparação, tudo é. Então, às vezes assim, eu tenho uma fiação, tô rodando lá, produção. Engoma, bota parafina, se vira no tiro. A minha parte eu fiz, vocês se viram nos 30. Mas o incômodo é maior, assim. Tecelagem dá diversos problemas. Beneficiamento. Se não tiver uma boa preparação lá dessa malha no beneficiamento, você vai ter um problema sério com questões, né, um processo de tingimento. Vai dar mal igualizado, não vai render. Tem diversas consequências que tudo pode acontecer com a má qualidade da matéria-prima ou um processo, né, de fiação lá que poderia ser ajustado ali e não foi, ficou, né, manda assim mesmo, vê o que dá, sabe? Aqui também, né, uma correlação entre torção, resistência e alongamento. A resistência tende a estabilizar e o alongamento aumenta quando temos um excesso de torção. Tem por objetivo determinar a quantidade de fios poucos frequentes contidos no fio. O defeito pouco frequente no fio tem uma influência direta na produtividade. A preparação da tecelagem. Só um pouquinho, gente. Tá passando um avião, um helicóptero aí. Enfim, vamos lá, voltando. Partes grossas, ABCD, classes, né? Limites, tudo isso tem seus cálculos, né? Você vai anotando tudo né, no seu mapa lá, né? No seu CEP lá. Vai coletando as amostras, vai levando ao laboratório, vai fazendo as suas anotações, né? Quanto melhor, né? Depois que você tiver
uma gama, né, todo dia, diariamente, constantemente, né, você está fazendo coleta e levando ao laboratório para ver como é que tá, né, essa questão de produção, né, de qualidade do seu fio, né, do seu produto, né. São algumas tabelas aqui também, ó. Foi dado um exemplo do fio 8NE, um fio bem grosso, né, bastante utilizado para felpas, né, toalhas, toalhas de banho, ou na malharia moletom, né, verso, né, para felpar, ou para, são fios mais grosseiros, mais pesados assim. Então aqui tem algum ensaio, né, de um fio 8, só demonstrando para vocês, né, constantemente vocês vão lá, fazem a coleta e vão fazendo os ensaios e vão, né, tendo seus resultados e vão comparando, né, a cada, sei lá, a cada hora, né, cada um vai definir ali como que quer fazer, a cada hora, a cada meia hora, ou 2 vezes ao dia, e cada um define, né, o seu ensaio, né, e ali você vai anotando né, os resultados em si, né, imprime os laudos, né, técnicos lá, né, dos resultados, e vão comparando um com o outro ali, né. Claro que assim, durante um processo de produção, tudo pode acontecer ali também, né. Se você tem um laudo comparativo assim, poxa, 1 hora atrás estava assim, 1 hora depois, pô, tem algum problema lá, vamos dar uma parada na máquina, fazer uma limpeza, né, rápida para que volte ao o que estava sendo, né, produzido, né, conforme estava sendo produzido. Às vezes toca demais ali, né, tudo, né, peças aquecem, sabe, tudo pode acontecer durante a produção em si, né. E se você tem esse controle do início ao fim da produção, você mantém uma qualidade também do seu produto, né. A pilosidade de 7% pode produzir formações de listras no tecido, tecido plano, de uma só cor. Esses são alguns problemas que, né, às vezes você não faz esse controle, né, do seu fio, e que podem causar lá no processo posterior, tecelagem, e automaticamente o beneficiamento vai revelar, né, porque ele vai dar uma cor, né, nesse produto, né. Para a malharia, o fio deve apresentar alongamento e elasticidade uniforme. Alto índice de népios e impurezas causam desgastes de agulhas, buracos nas máquinas, baixa produtividade e falhas no tingimento. Pontos finos e grossos podem causar paradas, buracos na malha ou até agulhas quebradas, né? Mais tarde, no processo de tecelagem lá, esses pontos mais grossos ali, né, como a agulhinha tem uma cabecinha ali, né, e uma linguetinha que faz isso aqui, né, ela capta o fio aqui, a linguetinha fica, né, abrindo e fechando, por vezes nessa cabecinha ali da agulha, ela quebra a agulha, provoca problemas na tecelagem. Lá o operador, o mecânico tem que ir lá trocar essa agulha, não pode trabalhar com agulha quebrada. Então, índice de fricção elevada causa desgastes e rupturas. Em geral, a torção deve ser menor possível e constante, pois influencia no toque do tecido. Tudo isso né, você tem muita torção. Exemplo, tem muita gente que usa fio OE para fazer camisaria, né? Fica meio grosseiro, sabe? Você pode usar, pode, né? Mas não espere assim uma grande, né, um valor agregado ao produto, né? Porque é um fio já
de menor qualidade também. E aqui também pode-se dar um amaciamento um pouco diferenciado, mas você vai pagar também pelo valor desse amaciamento um pouco mais top, né? Mais, é um valor mais agregado e não é barato. Produtos químicos sai caro também. Às vezes você, né, tá deixando a desejar lá na qualidade da fiação, mas está gastando lá no beneficiamento lá para deixar esse fio ruim que você produziu, para tentar agregar um valor maior lá no, né, no beneficiamento. Alto coeficiente de variação no título, curto, médio e longo, termos de variação periódica ou não da regularidade da pilosidade causam problemas de barramento, né? Filatórios de alta velocidade exigem mais das fibras, afetam negativamente a resistência e alongamento. Teares de alta velocidade exigem fios com mais qualidade, menor índice de rupturas. Ao usar um fio igual no tear moderno, terá menor eficiência. Tudo isso produzindo um fio de má qualidade. É muito importante manter a uniformidade do fio. O consumidor deve definir os índices de qualidade do produto final. É importante estabelecer os requisitos de qualidade em contato entre os produtos e consumidores, os requisitos da qualidade. Aqui são alguns controles de qualidade. Esse aqui é o CEP, que é o controle. É um controle bem legal, assim, você define os seus parâmetros, né, de mais ou menos, e aí você tenta manter essa regularidade ali conforme os testes que você vai coletando, né, durante a produção. Então você vai fazendo as anotações, né? Você coleta, leva ao laboratório, testa, faz a anotação. Depois você faz esse índice, né, para ver os pontos, né? Aonde o ideal é sempre estar no X ali, né? Sempre manter a mesma, né? A mesma constância, mas nem sempre isso acontece. Então você tem isso ali, você tem um limite superior e um limite inferior e você trabalha dentro desse limite. Se começar a sair muito fora, opa, saiu fora demais, pode parar, para um tear, dependendo onde é o ponto, né, que você coletou, né, o tempo, né, o ponto em si, solicita a parada do tear, vamos ver, vamos dar uma manutenção, às vezes só uma limpeza já ajuda bastante. Prováveis causas: mau funcionamento do equipamento, lote de matéria-prima não uniforme, um novo instrumento, situações irregular quando a maioria dos pontos está entre a média e, né, o maior ou menor, né? Objetivos do CEP: mudar a política de detecção para prevenção, né? A prevenção e a inspeção durante o processo realizado pelo operador avalia o produto no momento de sua produção e permite correções no processo. É que nem eu falei, saiu muito fora, para a máquina, né? Solicita parada de máquina, vamos ver o que está acontecendo, né? É mais válido você fazer isso durante o processo do que depois de ter toda uma produção e aí você verificar toda aquela produção está comprometida, né? Pode, né? Não pode comprometer, né? Processos posteriores, no caso de selagem, né? Ou beneficiamento, né? Ou produto final lá do, né? A qualidade do produto. Vantagens do CEP, né? Aqui são alguns, né, detalhes, né, desse controle, né? Concentra na solução de problemas, né? É uma base racional para tomadas de decisões, né? Distingue as causas específicas, né? As causas comuns
ajuda as pessoas a melhorar e executar suas funções, visa metas comuns para todos na organização, é uma base para o aperfeiçoamento contínuo. Causas comuns, né? É responsabilidade de ação, administração, ação, agir sobre o sistema, resolve 85% dos problemas. Esquema de ação é no local, responsabilidade do operador, encarregado, supervisor, visa aperfeiçoar de imediato para evitar que se repita o defeito. Normaliza o processo, organiza o local de trabalho. No sistema, responsabilidade do gerente, diretor, resoluções de curto, médio e longo prazo, quando há necessidade de investimento ou mudanças nas estruturas. São os links de apoio. Muito bem. Era isso que a gente tem para mostrar sobre controles de qualidade. Certo, gente? Até uma próxima aí. Tudo de bom. Tchau.